Olá, eu sou o Liboni e eu sou o Diletante Profissional. Hoje eu quero dar uma dica de leitura, eu vou falar sobre um livro de um autor que eu já falei várias vezes em outros vídeos aqui do canal, mas eu gosto muito desse autor e eu sempre volto para ele, então eu vou gravar outro vídeo sobre o Haruki Murakami. Hoje eu vou falar sobre o livro Sul da Fronteira, Oeste do Sol. É um livro antigo do Murakami, mas que era inédito no Brasil até pouco tempo. A TAG ela lançou esse livro aí numa edição especial lá que eles fizeram e agora está disponível para qualquer um comprar pela Alfaguara, que é a editora que publica o Murakami no Brasil. Eu gosto do Murakami, eu volto sempre pro Murakami porque o Murakami ele tem uma característica que eu acho muito importante, que é assim, ele te desperta o desejo de continuar lendo. Ele cria um desejo intenso em você de ficar lendo e lendo e lendo e lendo sem parar o livro dele. Tanto que ele tem livros gigantes e você lê eles sem parar, da mesma forma que livros menores, como esse, que é o Sul da Fronteira Oeste do Sol, você lê assim sem parar. Então toda vez que eu fico algum tempo sem ler livros por algum motivo, ou trabalho, ou enfim, a gente está vendo uma série, um filme e acaba deixando os livros meio de lado, e eu quero voltar para a literatura, eu gosto de procurar um autor assim que eu me sinta confortável lendo e que eu sinta que assim que eu terminar de ler aquele livro, ele vai me despertar o desejo de ler outro livro. E o Murakami é um dos principais autores desse nesse sentido. Quando eu terminei de ler esse livro, eu postei no Instagram. O meu Instagram é olibone underline, se alguém quiser seguir lá. Eu postei no Instagram o livro e eu falei o seguinte: todo livro do Murakami é igual e todo livro do Murakami é diferente. Muita gente comentou porque, de fato, é isso mesmo, assim. Os livros do Murakami eles são muito parecidos, eles têm elementos muito semelhantes e temáticas que se repetem, mas cada livro dele é único ao seu jeito e especial ao seu jeito. Esse O Sul da Fronteira, Oeste do Sol, ele é um pouco diferente dos outros que eu já li, porque ele não tem tão explícito uma coisa que é uma questão onírica dentro do universo do Murakami. Ele faz um trabalho assim meio de terror, quase ficção envolvendo sonhos, e isso é muito presente na maioria dos livros do Murakami. Então, é uma coisa que assim eu gosto bastante dos livros dele, dá uma questão que foge um pouco da casinha, mas nesse livro não é tão presente. E de uma certa forma, e tem essa questão no livro, mas ela não é tão explícita quanto em outros, e você pode entender ela como uma metáfora para várias outras coisas, em vez de ser uma coisa mágica, mística, assim, que ele coloca, né? O personagem desse livro, o Hajime, ele é um filho único de uma família lá de classe média japonesa. E desde criança ele tinha uma amizade com uma menina chamada Shimamoto, que também era filha única ali ali na cidade dele. E na época que eles nasceram, era raro no Japão as pessoas terem um único filho. Diferente da época que eles estão na vida adulta, onde quem tinha filho tinha um único filho no máximo, né? Mas quando eles eram crianças, assim, eles eram exceção. Então eles se juntam por essa conexão da solidão do filho único e tal. E, e com ela ele aprende assim, o interesse por música e literatura e tudo mais, que são questões que levam ele para a vida adulta. E a gente vai acompanhar a vida desse Hajime, que acontece depois que ele muda de cidade, se afasta da Shimamoto, e como fica a vida dele ao longo do tempo e o que ele faz. É um livro contado em primeira pessoa, é um personagem muito perturbado ao mesmo tempo que ele é um tanto pacífico diante do mundo, que é uma característica dos homens dos livros do Murakami, que são
muito levados pela maré. Então o Hajime, ele é um personagem que ele é levado e jogado pelo vento para lá e para cá, e que tenta se manter assim, sem ser um grande protagonista. Isso é bem interessante, isso é bem comum nos livros do Murakami. Tem elementos que são frequentes do Murakami, que é aquela questão, algumas reflexões que ele faz sobre arte, algumas reflexões que ele faz sobre talento, sobre música. A reflexão que ele faz sobre talento, inclusive, ela está em boa parte dentro do livro O Incolor de Sikuro, que é um livro que eu recomendo muito para quem nunca leu Murakami. Leia O Incolor de Sikuro, é um bom livro para você começar a conhecer ele. Mas ele repete essa temática ali. E tem umas coisas que eu adoro, que são as filosofias do Murakami sobre administração de bar, que é uma coisa assim muito peculiar dele. O Murakami, ele tem um bar de jazz, teve, né? Um bar de jazz no Japão, e daí ele tem as filosofias dele sobre isso, que são bem peculiares assim, e sempre vale a pena, assim. Uma das coisas que ele fala no livro é assim: eu acho que o dono de um bar deve usar um tipo de roupa que ele gostaria que seus clientes... Sobre salário, isso é uma questão que ele repete em vários momentos, assim, em outros livros, que ele fala sobre você pagar um bom salário para uma pessoa que tem ali um talento superior para manter o cara. E ele tem umas filosofias, assim, de restaurantes que aparecem em outros livros, que é bem, bem interessante, assim. Mas essa daí da gravata é uma que eu não tinha visto ainda, da roupa, né, que o dono deve usar, é uma que eu não tinha visto em outros livros, que eu achei engraçado e achei interessante. Tem uma outra frase bacana nesse livro, que é: cada um vive do seu jeito, morre do seu jeito. Mas isso não importa muito. No fim, sobra apenas o deserto. Murakami, ele tem essas filosofias soltas que eu acho assim tão legais, assim. Logo no começo do livro, ele fala uma coisa que é o seguinte: não sabia que era capaz de magoar alguém de maneira tão irreparável que, apenas por existir, as pessoas podem magoar profundamente umas às outras. É uma questão de uma coisa que o personagem principal faz com uma personagem lá que, vai ter um reflexo nessa linha metafísica depois, mas enfim. Eu gosto muito do Murakami. Eu acho que, se você já leu algum livro do Murakami, pode procurar Ao Sul da Fronteira, ao Oeste do Sol. Vai ser um livro diferente para você ler. É um livro gostosinho, que você lê muito, muito rápido. E ele tem essa característica que eu falei, que o americano tem uma expressão que chama page turner. Fica horrível em português, eu não saberia uma expressão em português para isso. O page turner é aquela coisa que te dá aquela ansiedade de ficar lendo sem parar, de ficar virando as páginas sem parar. E os livros do Murakami, ele tem essa característica, independente do que ele está tratando, independente da história que ele está tratando, independente de ser a mesma história que você já leu em todos os outros livros, você vai ler com um certo desespero, porque ele cria alguns mistérios e ele te envolve. Eu sempre digo que o Murakami te segura pela mão e te leva até o final do livro, sem soltar em nenhum momento. Isso é muito bom. Não quer dizer que o Murakami é uma alta literatura, não quer dizer que o Murakami é um livro culto. É um livro divertido, é um livro de entretenimento, mas um entretenimento de qualidade. Tá bom, pessoal? Obrigado aí quem ouviu. Curtam, compartilhem. Tem uma newsletter do canal. Vocês vão aí no link, lá no Get Revu. É o meu caderno de recortes. Ou vocês vão lá no site, diletanteprofissional.com.br. Tem ali na lateral do site para você se inscrever na newsletter. E você recebe notícias e informações e muita coisa bacana, eu acho. Até mais.